Beleza, rapaziada? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar falando do livro Five Nights at Freddy's Into the Pit, ou vocês podem dizer Mergulho na Escuridão, que é a tradução do livro. Bom, cara, esse livro é da coleção da Fazbear Frights, tem 12 livros, e eu vou estar contando o primeiro para vocês, e talvez eu traga até uma segunda parte falando do livro Five Nights at Freddy's, o Caçador, né, o Fetch, né, da Fazbear Frights também, que é o segundo livro da Fazbear Frights. Então, gente, vamos começar lá desde o início. Oswald era um menino que morava numa cidade bem pequena, sabe? Uma cidade meio isolada, sabe? Que não tinha muita gente. Antigamente tinha até que bastante gente e tinha uma fábrica. Aquela fábrica ali, cara, era totalmente importante para a cidade. Mas um dia a fábrica acabou fechando e várias pessoas tiveram que sair daquela fábrica para conseguir dinheiro em outros lugares, já que aquela fábrica acabou fechando, né, mano? Então, velho, só que, assim, antigamente Oswald tinha um amigo, Ben, e esse amigo era o melhor amigo de Oswald, né, cara? Então eles conversavam e Ben falava, poxa, aqui tá super divertido e tal, tem um monte de coisa. Oswald mentia, falava que tinha vários amigos, que tava legal lá, mas é óbvio que era tudo uma mentira, né? Até porque era uma cidade bem isolada e ninguém mais queria morar lá, entendeu? E a rotina de Oswald já tava chegando a ser enjoativa a cada dia, por causa que era sempre ele ia para uma biblioteca, passava o dia lá lendo livros e se entretendo, né? Até porque era a única coisa que ele tinha para fazer naquela cidade, que não tinha nenhum amigo. Ele sempre depois ia na pizzaria Jeff's, que o pai dele deixava ele lá. Ele comia umas pizzas, que inclusive tava sobrando umas pizzas lá no Jeff's, e ele acabou dando uma pizza pro Oswald, né? E junto com suco ou refrigerante, eu não consigo me lembrar agora. Mas enfim, o Jeff sempre tinha um olhar meio, sabe, tristonho, meio, sabe, sem graça. Só que aí, cara, teve um dia que era mais ou menos assim, velho. Devido ao fechamento da fábrica, seu pai, que trabalhava lá, teve que arrumar um novo emprego. Esse emprego se chamava Snack Space, acho que era esse o nome. Ele trabalhava lá por um meio período e, cara, ele não ganhava muito. Então, por causa disso, o Oswald achava que, tipo, sua vida tava muito chata, até porque seus amigos tinham se mudado, os pais de seus amigos precisavam de novos empregos, então saíram. Ele tava achando que aquela cidade tava, tipo, extremamente chata. Então, ele foi num dia que o seu pai o levou na pizzaria Jeff's. Ele decidiu se vingar do seu pai por causa que ele não tinha muitas coisas. Então, ele não se vingar, ele queria dar uma lição no seu pai. Ele teve a ideia de se esconder numa piscina de bolinha que estava completamente suja e velha, sabe? Mas aquela piscina de bolinha estavam dizendo pra não entrar. Que tá proibido entrar por causa que, tipo, tava fora de uso e tal. Mas Oswald decidiu, né, entrar. E quando ele entrou, poxa, as bolinhas estavam tudo sem cor já. E lá também tinha muita, mas muita poeira, o que fazia ele espirrar. Aí, cara, ele falou assim, mano, preciso trocar de lugar. Porque aquele ponto, o pai dele já deveria saber onde é que ele tava. Aí, quando ele saiu daquela piscina de bolinha, ele viu um monte de criança. Como pode ver um monte de criança? Ele ficou pensando, tipo, como que dá, tá ligado? Porque não tem ninguém naquela cidade, uma criança, uma alma viva naquela cidade. Como é que pode ter tanta criança assim, cara? E, mano, ele olhou pro lado e viu um pôster escrito Pizzaria Freddy Fazbear. E no meio de tudo isso, ele conheceu o Chip e o Mike, dois amigos. Cara, eles passaram o dia inteiro jogando fliperamas, jogos de fichas, tipo basquete. E, cara, eles começaram a falar de filmes muito, muito, muito antigos, tipo de 1980 e algo. E tipo, ele começou a estranhar. Quando ele percebeu, ele acabou descobrindo que, na verdade, e ele acabou percebendo que estava no ano de 1985 ele tava. Tá. Mas, cara, antes de tudo isso, o Oswald desenhava animatronics com formato, tipo, animatronics canidos, sabe? Animatronics com formato de cachorro, urso, essas coisas, animais. Ele não sabia ao certo porque fazia aquilo. Mas no momento em que ele percebeu
que ele olhou pro palco, ele percebeu que tinha animatronics exatamente como ele desenhava. Tá, ele não deu muita bola, mas dava meio medo nele, aqueles animatronics cantando e dançando. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando besteira, ele achava bizarro aquilo. Mas isso não deixava ele parar de brincar. Ele continuava brincando e tal. Uma hora que eles sentaram ali, né? Que o Mike e o Chip pagaram uma comida pra ele. Ele percebeu um coelho amarelo. Coelho, tipo, um bizarro, sabe? Um coelho que realmente dava medo nele. Mas ele continuou brincando. Só que aí ele se lembrou que tinha família, né, meu amigo? Porque assim, ele tava brincando em 1985. E só depois ele se preocupou, como é que eu vou voltar pra lá? Ele pensou assim, se eu vim pela piscina de bolinha, por que não voltar pela piscina de bolinha? Foi o que ele fez. Quando ele se despediu dos amigos, ele fingiu que tinha saído e foi pra piscina de bolinha sem que ninguém veja. Contou até 100 e voa lá. Estava de volta para o seu ano. Ele deve ter pensado que passou. Ele tava pensando, né? Que tinha passado muito tempo. Mas quando ele olhou no relógio, não tinha se passado nenhum minuto, entendeu? Enfim, ele chegou lá no seu pai e foi pra casa. Só que ele começou a fazer isso várias vezes. Ia pro mesmo lugar várias vezes, porque já virou uma rotina muito legal pra ele. Só que teve uma vez que quando ele entrou, ele não viu crianças brincando, se divertindo. Ele viu um monte de pais e crianças correndo na mesma direção, na direção da porta, na saída. Oswald ficou sem entender nada, né? Ele falou, tomara que o Mike e o Chip não estejam nessa. Aí ele teve a maravilhosa ideia de ir para a direção oposta de onde eles estavam correndo e ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou lá, ele encontrou nada mais nada menos do que um coelho amarelo no corredor. Ele começou a seguir o coelho amarelo e se deu de cara com 6 crianças mortas dependuradas em uma parede. Oswald meteu o pé dali, obviamente, né, quando ele viu aquilo. Só que o coelho amarelo começou a seguir ele. Então, quando Oswald chegou na piscina de bolinha e, obviamente, voltou pro seu tempo, ele viu seu pai, estava preocupado. Pelo visto, dessa vez não tinha sido rápido a viagem. O pai brigou meio, tipo, aliviado, uma briga meio aliviada, sabe? Tipo, poxa, tava te procurando, criança safada, tava escondida, um negócio assim, entendeu? Jeff estava botropilha, óbvio, né? Jeff não tinha o que fazer mesmo. Mas eu não culpo ele, né? Eu também ia fazer a mesma coisa. Só que aí que vem o porém. Quando ele sai da piscina de bolinha ali, né, com o pai, alguma coisa tenta puxar Oswald. Ele meteu o pé, né, obviamente. O pai conseguiu tirar ele, só que o pai foi puxado. E sequestrou o pai, tecnicamente, né? E o maldito coelho começou a seguir o Oswald. Ele se escondeu, chegou na sua casa e se escondeu. Fechou a porta, se escondeu dentro do armário. Então, quando ele estava dentro do armário, ele decidiu ligar para sua mãe. Só que quando a mãe chegou lá, não tinha nada. Ela falou, o que houve, meu filho? E ele disse, mãe, tinha um cara me perseguindo. E ele falava que tinha certeza que ele estava dentro da casa. Mas a mãe falou que não tinha ninguém, entendeu? Aí ele se lembrou assim, pô, tem um argumento. E o papai? O papai não tá em casa. Ele não tá, ele foi sequestrado, mãe. Aí a mãe simplesmente diz, o seu pai tá na sala deitado. Cara, então, aí sim ele falou, o quê, mano? Não é possível. Não é possível. E quando ele chegou lá, ele não viu nada mais, nada menos que o coelho. Ele falava, ô mãe, ó o coelho. A mãe falava, isso aí é teu pai. Ele falava, não é possível uma coisa dessa, não. Ele continuava escondido, mano. Até o seu gato tava com medo, o gato ficava assustado. Ele não saía da cama enquanto aquele coelho tava lá. Mano, o coelho até aspirava o chão. Tipo, o cara falava, mano, irmão, ninguém viu que isso aqui é um coelho, mano. Aí, mano, aí sim, velho. Ele foi pra pizzaria Jeff's. Aí ele simplesmente foi catar o pai na piscina de bolinhas. E ele achou. Lá no fundo da piscina de bolinhas e conseguiu achar. Só que assim, mano, o pai tava, tipo, pálido. Tava quase morrendo. Tava quase morto, né? Porque tava pálido e tal. Mas tava respirando. Aí quando ele tirou o pai, ele se deu conta que o coelho já tava atrás dele, mano. Eu não sei como que o coelho tava lá.
começou a pancadaria, irmão. Pô, o coelho foi lá, tentou agarrar ele, deu uma mordida nele, o outro deu uma cotovelada, cabeçada. Meu irmão, teve uma briga muito louca, velho. E aí, o coelho simplesmente tropeçou e se enroscou na corda. Aí ele ficou asfixiado, morreu, meu filho. O Oswald nesse momento percebeu, mano, que tipo, o coelho não parecia ser uma pessoa. O coelho é literalmente nem uma pessoa, nem um animatronic. O coelho tava com carne viva, tipo, dentro da máscara, tipo, por exemplo, tem dentes e gengiva, a pele era tudo carne, aquilo que parecia ser carcaça de um animatronic. Ou seja, ele percebeu que o animatronic não era um animatronic em si e nem uma pessoa. É um bicho, sei lá o que era aquilo. E quando o pai acordou, ele ficou pensando, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui dentro dessa piscina? O que eu tava fazendo na piscina? Por que tu tá sangrando? E aí o Oswald simplesmente falou, calma, pai, tá? Já tudo deu, já passou tudo, já deu isso daí, já lidei com isso. E aí é isso aí, mano. Essa foi a história do Into the Pinch, cara. E se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevem no canal, que isso ajuda muito a mim poder trazer mais vídeos desses. Tipo, por exemplo, até o 2. Se vocês gostarem mesmo, eu vou trazer o 2, tá ligado? O livro 2 aí. O nosso querido livro Five Nights at Freddy's, o Fat, né? É o conto do Fat. Se vocês quiserem, mas na verdade, antes eu vou, se vocês gostarem mesmo, eu vou gravar aí o conto do To Be Beautiful, é isso aí. E, mano, acho que nem eu vou ter vontade de contar o terceiro conto desse livro, porque é muito ruim, cara. Isso seria muito chato, cara. Mas enfim, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui.